Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunica Direito Privado, um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Daniel Carnaúba, sou professor de Direito Civil da Universidade Federal de São Paulo. E eu sou a Manuela, aluna do curso de graduação da Unifesp e extensionista do projeto Comunica Direito Privado. Pois bem, e no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial que é o Dr. Matheus Preima. O Dr. Matheus é advogado militante aqui em São Paulo e recentemente defendeu uma dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, em que ele abordou o tema da alteração da base do negócio, esse tema aí tão debatido, tão estudado, mas sempre muito polêmico. E eu gostaria de começar, Dr. Matheus, o nosso bate-papo aí de hoje, tocando num dos pontos que eu acredito que seja um dos principais questões da sua dissertação, que é sobre a teoria que deve ser adotada no Brasil para a revisão dos contratos. Depois de analisar várias teorias, você chega à conclusão que a teoria mais adequada é a teoria da alteração da base do negócio. E queria saber se o doutor podia explicar para a gente o que é essa teoria e por que você acredita que essa teoria, de fato, é a mais adequada. Maravilha. Professor Daniel, Manuela, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço o generoso convite à Universidade Federal de São Paulo. Realmente, embora eu esteja muito no início da minha carreira acadêmica, né, ter um convite desse é uma honra muito grande para mim. Então, eu agradeço. E a sua pergunta, eu vou tomar a liberdade de chamar de Daniel pela nossa amizade. Ela é muito pertinente, Daniel, porque, veja só, no Brasil e também nos países de civil law, nós temos 3 grandes teorias que trabalham esse fenômeno, que é o fenômeno da alteração das circunstâncias, quando ocorre algum fato durante a relação contratual que a desequilibra, que muda a relação que foi inicialmente estabelecida pelas partes. Essas 3 grandes teorias são a imprevisão francesa, a onerosidade excessiva italiana e a teoria da base do negócio. Nós temos alguns problemas com a teoria da imprevisão francesa, que na verdade não seria propriamente uma teoria. Por quê? Porque a solução da imprevisão francesa foi uma solução dada dentro de um processo judicial em um litígio administrativo entre a Companhia de Gás de Bordeaux, na época da Primeira Guerra Mundial, e a prefeitura. Portanto, naquele litígio, tinha uma questão muito específica que não se aplica ao direito civil, que é a necessidade de manutenção do serviço público. Consequentemente, a teoria, entre aspas, da imprevisão francesa, ela não parece que tem os seus fundamentos sólidos para serem aplicadas ao direito civil. Tanto que, na própria França, país onde ela teria se originado, ela não é aplicada no direito civil. Até 2016, quando houve a reforma do direito das obrigações, direito dos contratos francês, e o professor Daniel vai saber mais que eu sobre esse tema, ele nem sequer era aplicado pelos tribunais, mas aí se tornou dispositivo de lei, o artigo 1195. Lá, agora está a teoria da imprevisão francesa no Código Civil, antes ela não era aplicada. Então veja só que curioso, a doutrina brasileira e também a jurisprudência do século XX trouxe a imprevisão para o Brasil, para o direito civil, quando era um tema de direito administrativo na França. Por sua vez, a teoria da onerosidade excessiva também, porque na minha pesquisa eu não encontrei quem a teorizou na Itália, ela é uma solução dada no Código Civil italiano e que nós trouxemos para o Código Civil de 2002. Aí nós temos, por fim, a teoria da base do negócio, uma solução alemã, que ela foi muito trabalhada no direito alemão e, diferentemente do que alguns pensam, não existe uma teoria da base do negócio. Na verdade, existem inúmeras teorias da base do negócio. As 3 principais, na verdade, eu diria 2 principais, porque elas se originam num pensador alemão no final do século XIX, início do século XX, que é o Windscheid. O Windscheid cria a teoria da pressuposição. A partir da teoria da pressuposição, vem Paul Ertmann e cria a teoria da base subjetiva do negócio. Em seguida, nós temos Karl Arens, que é um jurista muito conhecido aqui no Brasil, principalmente por seu manual de obrigações, e ele cria a teoria da base objetiva do negócio. Então, que
é a teoria que mais ficou conhecida no Brasil. Normalmente, quando se fala da teoria da base objetiva, fala-se da teoria de Karl Larens. Portanto, Daniel, nós temos esse contexto dessas três grandes teorias. Qual que é o problema da teoria da imprevisão francesa? Ela é aplicada para o direito administrativo. Ela tem fundamentos que não se coadunam com o direito civil, porque o direito civil estamos em uma relação privada, que não tem essa necessidade de manutenção do serviço público. Portanto, ela não me parece adequada. Por sua vez, a onerosidade excessiva italiana, que nós trouxemos para o Código Civil, ela tem um problema de ser um sistema fechado. O que é esse sistema fechado? Ou seja, por meio da onerosidade excessiva italiana, eu só posso pedir a resolução do contrato. Ou seja, eu só posso pedir a sua extinção. Eu não posso manter o contrato. A única forma de eu manter o contrato na onerosidade excessiva italiana é por meio da oferta de redução equitativa. Como é que funciona essa sistemática? Que no fundo é um jogo de poder e contrapoder. Eu, o devedor afetado pela onerosidade excessiva, peço a resolução porque o contrato está excessivamente oneroso. O preço subiu muito, em decorrência de alguma guerra, algum conflito, uma crise econômica, e aí eu peço a resolução do contrato. Aí, o credor poderá ofertar para reduzir o valor da prestação dele para alcançar novamente o equilíbrio do negócio. Vocês percebem que nessa solução não há possibilidade do juiz ou o árbitro ele mesmo revisar o contrato. Então não me parece que seja mais adequado. Portanto, nós chegamos, o que sobra seria a teoria da base do negócio. Aí, e por que me parece que é uma teoria que ela funciona melhor para os problemas econômicos que surgem nesses contextos normalmente de crises? Primeiro, ela foca em investigar a distribuição de risco no contrato e a distribuição de risco do próprio sistema jurídico. Então, primeiro a gente observa se aquele risco, aquele problema já está abarcado pela distribuição de risco do contrato. Isso é uma solução que eu acredito que depois nós vamos falar, que me parece muito adequada. E o segundo ponto é que é um sistema aberto. Ele permite tanto a revisão quanto a resolução do negócio. Ele dá mais poder para o juiz, para o magistrado, para o árbitro, corrigir como ele entender melhor adequado aquela relação contratual. Porque muitas vezes as partes litigam e as duas não chegam a consenso do que é o melhor, a resolução ou a revisão. Então me parece que isso solucionaria melhor o problema. Mas não é justamente esse jogo de poder e contrapoder que foi adotado no Código Civil nos artigos 478 a 480? Então, com que fundamento que a gente vai conceder esse poder do juiz de rever o contrato? Porque se nós formos analisar justamente o 478 ao 480, eles parecem muito com o modelo italiano citado por você. Como é que a gente pode, então, sustentar que o juiz vai poder rever esse contrato? Com qual base legal? Maravilha, Daniel. O 478, numa interpretação literal, ele não permite a revisão. Ele é muito claro. Inclusive, em cima fica ali, não lembro agora se é seção ou subseção do Código Civil, ele fala da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Portanto, não tem um espaço hermenêutico para você propor a revisão contratual por ali. O que ocorre, o que alguns autores no Brasil fizeram, e posso dar um exemplo de algum dos grandes autores, é o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Ele propôs que, por meio do princípio da conservação do negócio jurídico, no plano da eficácia do negócio, eu possa revisar o contrato em prol da sua manutenção. Essa era uma das propostas do professor Junqueira, naquele famoso livro dele, Negócio Jurídico, Existência, Validade e Eficácia. E aí, outros autores buscaram a solução no artigo 317, para utilizar lá, que é um dos fundamentos que eu utilizo, me parece mais adequado, para revisar o contrato. Então, no fim das contas, você acredita que a revisão do contrato, ela tem por fundamento o 317, não o 478 e o 479? Exatamente, Daniel. Me parece que o mais adequado seria isso, no sistema jurídico brasileiro. Matheus, então por que, na sua visão, o 317 seria o dispositivo legal mais adequado para entender esse instituto? Então, essa dúvida ela é muito pertinente, eu agradeço a pergunta, e eu gostaria de primeiro ler o artigo 478, que seria o local apropriado no Código para tratar disso, para a gente entender melhor essa questão. O que o 478 vai dizer?
nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, como extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Portanto, nesse dispositivo, me parece que fica muito claro que ele permite apenas a resolução do contrato, inclusive com requisitos bastante rigorosos, como, por exemplo, a extrema vantagem para a outra parte. Ou seja, não pressupõe apenas onerosidade excessiva, mas também que a outra parte tenha uma extrema vantagem a partir disso. O 317, por sua vez, ele é um dispositivo que ele é muito controverso, porque no histórico legislativo dele, ele não foi criado para revisar os contratos. Ele é criado para um problema muito específico que aconteceu no Brasil e ainda acontece hoje, que é a da inflação. Ele tinha como propósito inserir a correção monetária nas dívidas de valor. Consequentemente, o propósito dele inicial não era revisar os contratos de uma forma geral, mas as alterações legislativas permitiram que, com essa atual redação que eu vou ler, a gente consiga extrair deles outros resultados. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Essa parte poderá o juiz corrigi-lo para assegurar o valor real da prestação, devidamente interpretado sistematicamente no Código, me parece que consegue alcançar essa conclusão de revisar os contratos. Isso também decorre de uma questão histórica no Brasil, que é, desde o século XX, o Brasil, tanto por meio da jurisprudência quanto da doutrina, vem admitindo a revisão judicial dos contratos. Portanto, nós chegamos no Código Civil de 2002 com um sistema fechado, que é o do 478, mas com a doutrina e a jurisprudência admitindo essa revisão contratual. Mesmo antes do código, porque o Código 16 não continha um dispositivo equivalente ao 317, tampouco ao dos 478 a 480. Mas mesmo antes do Código de 2002 já havia, então, aceitação de alguma forma da revisão dos contratos no direito brasileiro? Sim, desde pelo menos 1930, com o julgado paradigmático do STF, nós começamos já a aceitar mais a revisão judicial dos contratos. Inclusive, o nome que era dado à época era teoria da imprevisão. Dizia-se que a formulação moderna da cláusula rebus sic stantibus, que é essa cláusula medieval que gerou as modernas teorias revisionistas, essas três que eu mencionei, ela seria modernamente chamada de teoria da imprevisão. Muitos autores do século XX diziam isso. Inclusive, no meu trabalho, eu faço uma leitura dos posicionamentos que foram adotados à época e acredito que apenas 3 ou 4 autores eram contrários por não ter no Código Civil a possibilidade de revisar os contratos. A grande maioria buscava soluções, alguns por meio da equidade, outros falando sobre a imprevisão, outros falando sobre a base do negócio, alguns com posicionamentos muito particulares, como por exemplo Pontes de Miranda, tinha uma interpretação muito própria do sistema. Mas desde essa época, grande parte da doutrina já vinha adotando e tinha julgados também favoráveis à revisão dos contratos. O professor Otávio, naquele famoso livro dele, Revisão Judicial dos Contratos, ele faz uma análise da jurisprudência, ele linka 100 e poucos acórdãos, e 1/3 deles admitia. Anteriores ao Código. Anteriores ao Código, Tá. exatamente. Isso ali no século XX, antes do Código Civil 2002. Então imagina, é um número considerável se pararmos para pensar que não tinha nenhum dispositivo à época que E tem a desse tese do Arnoldo Medeiros também, né? Que é aquela tese conhecida, que vai falar também da teoria da imprevisão, mas vai também falar da força maior do caso fortuito, né? Que acho que era a grande referência pré-código de 2002 sobre esse assunto. Sim, eu acho que foi até a obra do Arnoldo Medeiros Fonseca, foi a primeira obra monográfica que tratou sobre o que eles chamavam de teoria da previsão. Tanto que o título da obra era Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão. Sim. E aí, nas primeiras versões, acho que na primeira e na segunda edição, ele era contrário à revisão judicial dos contratos. E aí, na terceira edição, aí ele começa a admitir, mas por requisitos muito mais rigorosos. Como, por exemplo, a extrema vantagem que hoje a gente vê no 478. Porque nesse sistema italiano que eu comentei anteriormente, ele não prevê
a extrema vantagem. Tá, no Códice Civile italiano não tem a previsão da extrema vantagem, então. Não, a gente pegar lá o artigo 1467, quando está previsto a resolução por onerosidade excessiva, nós fizemos no Código Civil 2002 esse copy-paste na legislação italiana. Sim, de fato, é igualzinho, né, o texto do código, basicamente. Acho que houve uma tradução ali, mas aí eles pensaram, opa, vamos colocar então a extrema vantagem. Me parece, porque eu não encontrei a resposta nos arquivos legislativos, quando do Código Civil 2002, eu acredito que não tenha, me parece que isso advém da doutrina de Arnoldo Medeiros da Fonseca, porque um dos requisitos que ele elencava, por não ter na legislação nenhum artigo sobre isso, era a vantagem para outra parte. Tá. Então aí surgiu a extrema vantagem no artigo 478 do Código Civil 2002. Matheus, e eu acho que uma das alterações que esse instituto sofreu recentemente veio pelas mãos da Lei da Liberdade Econômica. Na Lei da Liberdade Econômica, em vários dos seus dispositivos, menciona a revisão dos contratos, enfim. E qual que você acha que foi o papel, qual que foi a influência da Lei da Liberdade Econômica na regulação desse instituto aí, da revisão dos contratos pela alteração da base do negócio? Daniel, a Lei da Liberdade Econômica ela é muito interessante porque me parece que o meu trabalho, como ele veio após essa lei, ele foi o primeiro trabalho monográfico que veio após essa lei, especificamente sobre a revisão dos contratos. Me parece que essa lei é o que justifica a minha pesquisa. E eu gostaria de ler os dispositivos para eu explicar. O que vai dizer o inciso 3º do artigo 421-A do Código Civil. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. A revisão contratual. Então vamos lá. Tinham alguns autores que afirmavam que não existia revisão contratual no Código Civil. E aí sobrevém esse dispositivo. Esse dispositivo ele tem um propósito muito claro, que é reforçar a força obrigatória dos contratos diante de um maior intervencionismo judicial nos negócios. E aí vem esse dispositivo e me parece que a gente tem que extrair dele algum sentido. E o sentido que eu extraí foi, ora, se a revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e limitada, ela existe no sistema, de fato. Nós não podemos admitir que algo seja excepcional e limitado e não existir ao mesmo tempo. Seria uma contradição lógica. Então, esse dispositivo me parece que seria um dos argumentos da minha dissertação para falar, olha, a revisão contratual agora está positivada no Código Civil. O segundo dispositivo me parece muito importante na Lei da Liberdade Econômica é o inciso 2º, acima do inciso 3º que eu acabei de ler. Ele dirá, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Esse dispositivo, tal qual o 3º que eu acabei de ler, ele também vem como propósito de respeitar a força obrigatória dos contratos. Mas e por que eu acho ele muito importante? Porque um dos pontos que eu defendo muito na minha dissertação, que me parece que tem escapado à doutrina, é realmente analisar, tal qual a teoria da base do negócio faz, a distribuição do risco no contrato. Ou seja, antes de nós pensarmos em qualquer intervir no contrato, mudar alguma cláusula, nós temos que analisar, mas esse evento que causou a onerosidade excessiva, ele já não está abarcado por essa distribuição de risco dos contratantes? Será que alguma cláusula, será que da operação econômica eles já não admitiram que esse evento que gerou onerosidade excessiva seja realocado para algum dos contratantes? Me parece que esses dois dispositivos são muito importantes, eles nos dão parâmetros para a gente analisar melhor esses casos. Porque senão nós ficamos num ponto que, olha, eu pego esse contrato, advém um evento que gera onerosidade excessiva, eu reviso ou não. Como é que eu analiso? Como é que eu chego à conclusão que eu posso revisar? Me parece que um dos critérios é investigar o risco do contrato. Tá. E além da Lei de Liberdade Econômica, o seu trabalho também se inseriu no contexto da pandemia da Covid-19, né? Como que essa situação atípica, né? Como que ficou a revisão dos contratos durante esse período? O período ali da pandemia da Covid, ela foi realmente muito dramática para esse tema, porque todos escreviam muitos textos sobre, inclusive muitas vezes falando sobre força maior, o que não é equivocado para alguns tipos de obrigações, como obrigações de fazer, mas nas obrigações de dar, normalmente ocorria o problema da onerosidade excessiva. E aí teve um medo até do mercado de uma excessiva intervenção nos contratos por meio
da jurisprudência. O que não me parece que ocorreu. Me parece que a jurisprudência, claro, no primeiro momento, em contratos que realmente foram duramente afetados, e acho que o maior exemplo deles é a locação não residencial de lojas e afins, eles realmente tiveram momentos muito difíceis que muitos negócios, isso é notório, fecharam, porque gerou uma onerosidade excessiva. Porque vamos colocar na operação econômica concreta. Eu tenho a minha loja, e aí? A minha loja depende da vitrine, é uma loja que atende fisicamente, não trabalha só com e-commerce, e aí sobrevém um decreto do governo municipal, estadual, dizendo que eu não posso abrir a minha loja. Então esse contrato de locação ele vira quase um depósito, ele muda as bases da contratação. Portanto, não me pareceu equivocado quando a jurisprudência teve que efetivamente mudar o preço do aluguel, porque não eram as mesmas bases de quando a parte contratou. Mas claro, há alguns contratos que são diferentes, como por exemplo os contratos de distribuição de energia elétrica. Grandes contratantes, como shopping centers, que não são como o cidadão do dia a dia que paga a sua conta de luz, eles contratam no sistema de distribuição contratos diferentes de energia É elétrica. o mercado livre, né? O lado livre de energia. Que a pessoa pode negociar a tarifa com a distribuidora. Exatamente. E aí eles têm as famosas cláusulas de preço mínimo. Essas cláusulas de preço mínimo são formas de você distribuir o risco. Quando sobrevém algum evento, não. O mínimo eu garanto ao contratante. E aí, a jurisprudência, adequadamente, algum desses contratos manteve e disse, não, está no risco do negócio. Não vou revisar este contrato. Porque cada negócio tem o risco contratual, ele tem que ser analisado concretamente, dentro de cada contrato. Meu caro, já que você tocou nesse tema aí da força maior, e eu queria saber, aliás, como é que a gente distingue esses dois institutos, a alteração da base do negócio, que justifica aí a revisão do contrato, e a força maior, que implica a resolução do próprio negócio, que inclusive é um tema, é um dos pontos da própria obra do Arnoldo Medeiros, que a gente citou há pouco. Enfim, como é que a gente distingue se a situação é uma situação de força maior ou como é que a gente identifica que é uma situação de alteração da base do negócio? Daniel, essa é uma questão realmente que é difícil de resolver na prática. Porque eu poderia chegar aqui e dizer, olha, o caso fortuito e força maior, eles implicam a impossibilidade. Não consigo fazer a prestação. Já a onerosidade excessiva implicaria em uma dificuldade para fazer. Só que há momentos que é tão difícil de você cumprir a prestação que ele se assemelha ao impossível. Seria o que a gente chama de impossibilidade econômica, que tem os famosos casos do quando, por exemplo, o anel cai no lago e seria custoso demais eu drenar o lago para pegar o anel. Esses casos citados normalmente pela doutrina alemã, né? O sujeito que vende o anel e que caiu depois no... Exatamente. Aí tem o famoso caso do navio que vai atravessar e o rio congela. Só com Como é que é esse muito caso? custo. É o rio. Você tem que atravessar em um determinado rio, mas ele acaba congelando. E você só conseguiria passar por esse rio, por esse lago, com um navio quebra-gelo, que implicaria em custos muito mais excessivos do que a outra prestação, de modo que nem faria mais sentido o cumprimento da prestação. Seria uma espécie de impossibilidade econômica, quando os custos superam tanto o benefício que traria com aquela prestação, que não faz mais sentido, no caso concreto, o cumprimento dela. Aí a gente diria que seria um caso de impossibilidade. Só que, de fato, esse tema ele não é pacífico, ele é um tema controverso, difícil em doutrina de resolver, e essa é uma das propostas que eu dou para resolver ele. Entendi, é uma espécie de uma zona cinzenta, quando, apesar de não ser impossível a prestação, ela é tão onerosa, tão custosa, que a gente sai para força maior, ao invés de tratar como se fosse uma simples alteração da base do negócio. Exato. É difícil mesmo resolver, é difícil inclusive pegar casos práticos que a gente consiga ver isso. Porque normalmente os casos de onerosidade excessiva você consegue reequilibrar o contrato. Porque é aquilo, às vezes você vai tentar reequilibrar o contrato, você não pode também reequilibrar ele de modo que para outra parte fique ruim. Fique excessivamente oneroso, que é o que a gente chama de onerosidade excessiva reversa. Tentando reequilibrar para um lado, você acaba desequilibrando para o outro. Isso também não resolve o caso concreto. Aliás, já que você tocou nesse assunto, você defende aí, com base no 317, que o juiz tem esse poder de refacção, de rever o contrato. Mas o juiz
pode alterar completamente o contrato? Qual que é o limite de revisão contratual pela jurisprudência? O juiz pode alterar cláusula, alterar a data de entrega, alterar o objeto da prestação? Qual que é o limite para revisão do contrato, já que a gente está admitindo que o próprio juiz vai poder se imiscuir nessa relação privada? Daniel, primeiro a gente tem que pensar que o contrato é feito pelas partes, ele vincula elas e quem forma o contrato são elas. O juiz não pode participar da formação do contrato. Ou seja, os elementos do negócio jurídico, dentro no plano da existência, validade e eficácia, o juiz não vai poder mexer no plano da existência. Ele não pode transformar uma prestação de dar em uma prestação de fazer ou vice-versa. O juiz poderá, lá na eficácia do contrato, como por exemplo, no preço de determinada prestação, alterar. Porque aí há uma possibilidade dele revisar o contrato para reequilibrá-lo, mas não desnaturar o contrato, que aí não me parece que seria o mais adequado. E tem algumas formas que a doutrina propõe que o juiz poderá fazer isso, alguns limites, na verdade. Uma delas seria, como por exemplo, nas prestações de valor, fica mais fácil a gente pensar, mudar o preço. Outras seriam mudar o termo de entrega. Alguns casos da pandemia ocorreram, que é um exemplo disso. Você tem um contrato de locação e aí você precisa devolver as chaves. Só que eu não posso sair de casa, porque foi decretado o lockdown. Então o juiz, ele revisava o contrato de modo a falar que você não precisava entregar as chaves em março, você podia entregar em abril, por causa desse fato em específico. E também tem outra solução que é dada em doutrina, mas eu não vi na jurisprudência, que se você indenizar o outro contratante. Seria talvez uma espécie de restituição em diante daquela onerosidade excessiva. Eu não vi caso dessa forma, mas isso é ventilado na doutrina. Tanto na doutrina portuguesa, já vi, quanto na doutrina brasileira. Como assim? A parte que solicita a revisão deve também indenizar a outra parte pelo fato da revisão? Não entendi. Não, seria a outra parte. A outra parte conferiria uma indenização para reequilibrar o negócio. Entendi. O caso de Bordeaux. Tá. O caso de Bordeaux. Eu não sei se você... No caso de Bordeaux. Chegou... Exato. Nesse caso, foi conferida uma indenização à companhia de gás, a ser paga pela prefeitura. Por causa do aumento do preço do gás, Exatamente. a prefeitura continuou o contrato, mas você precisa indenizar a parte contrária. Exatamente. Então, como que tá essa questão na jurisprudência brasileira? Há muitos julgados que já estão utilizando da revisão dos contratos? Sim. A jurisprudência, como eu mencionei anteriormente, desde o século XX, ela já vinha revisando. Mas, no século XXI, isso aumentou. Tanto que, por exemplo, o professor Jorge César dirá que havia um hiperrevisionismo da jurisprudência. Ele entendia que havia um intervencionismo exacerbado dos juízes nos negócios. E aí, atualmente, o que nós temos? Há entendimentos diversos entre os tribunais dos países, normalmente admitindo por um fundamento ou outro a revisão dos contratos. O STJ, que é o nosso órgão para verticalizar a jurisprudência, ele tem adotado o seguinte raciocínio. O Código Civil adotou a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. E o Código de Defesa do Consumidor teria adotado a teoria da base do negócio. Esse é o entendimento atual do STJ, Tá. O qual não me parece adequado, porque o que ocorre ao fim e ao cabo? O STJ diz, olha, nós temos o artigo 317, e menciona que o artigo 317 seria a teoria da imprevisão. E aí nós temos o artigo 478, que para ele seria a teoria de matriz italiana ou onerosidade excessiva. Nós temos também a boa-fé, nós temos também o princípio da função social dos contratos. A partir disso tudo, nós conseguimos revisar os contratos. A rigor, e até como nós já conversamos outras vezes, há esse desacerto semântico dentro do STJ de qual teoria e de qual fundamento aplicar. Faz-se esse amálgama de dispositivos e de artigos para revisar os contratos. Normalmente, quando é para revisar, quando realmente não, nós vamos revisar a prestação excessivamente onerosa, eles observam mais a imprevisibilidade do evento e a onerosidade excessiva. No entanto, quando eles não querem revisar, eles falam, por exemplo, não houve extrema vantagem para outra parte, que seria o requisito do 478. Tem essa jogada também do STJ quando vê no caso concreto que não estão presentes os requisitos. Mas respondendo objetivamente, sim, há essa presença nesse entendimento. Meu caro, para finalizar aqui nosso bate-papo, uma parte substancial da doutrina, da literatura jurídica, sustenta a existência de um dever contratual de renegociar o contrato,
que ao longo do contrato, se a relação sofrer adversidade, se houver uma alteração, as partes teriam um dever de boa-fé decorrente da boa-fé objetiva de renegociar os termos do contrato. Na sua opinião, esse dever existe? Ele faz sentido no direito brasileiro? O que você entende sobre esse suposto dever de renegociar o contrato? Daniel, esse tema ele é muito interessante e eu, antecipando, eu entendo que não existe um dever de renegociar no direito civil brasileiro e me parece que isso decorre do próprio pensar no dever, que ele implica o dever em um inadimplemento caso você não cumpra. E quais seriam as consequências desse inadimplemento? Nós não temos essa solução no Código Civil, então nós teríamos um dever sem uma correspondente consequência, o que me parece que descaracterizaria o próprio dever. Ah, entendi. Se o sujeito não renegociar, o que você vai fazer? Seria um ônus, quase, da parte de renegociar. Mas o que poderia acontecer, nós pensando numa perspectiva mais prática, seria isso influenciar o árbitro, o juiz, mostrando, olha, a outra parte nem quis renegociar o contrato, demonstrando uma certa má-fé. Mas dizer que, ou, melhor dito, uma falta de boa-fé objetiva, mas não me parece que a gente consiga extrair um dever de renegociar por causa disso. Seria um dever inócuo, em outras palavras. Um dever sem sanção, não tenho como executá-lo, aplicá-lo, enfim. Exato, e tem outras questões também que envolvem isso. Quando que eu cumpriria esse dever? Se eu chegar na audiência de conciliação e dizer, não quero negociar, eu cumpri o dever porque eu fui até a audiência de conciliação. Será que eu tenho que negociar por e-mail, só uma vez, algumas vezes? Então, por falta desses critérios mais claros para a gente poder sustentar um dever de renegociar, me parece que geraria muita insegurança jurídica nos casos. Parece um critério um dever não operativo, né? Eu não tenho nem como executar e nem como saber se ele foi cumprido no fim das contas. A parte foi, eu apareci na audiência. Ah, não, mas nenhuma proposta me interessou. E aí, ele cumpriu ou não cumpriu o dever de negociar de fato? Exatamente, acabaria virando até um dever pro forma. Não, tudo bem, eu fui na audiência de conciliação, ou fiz uma contraproposta inaceitável, mas cumpri o dever. Tá certo. Matheus, então, finalizo aqui nossa conversa, agradecendo mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Tive o prazer de ler sua dissertação, enfim, sem dúvida uma pesquisa muito abalizada, uma pesquisa muito aprofundada. Tenho certeza que vai se tornar aí, muito em breve uma referência nesse assunto no direito brasileiro. E aos nossos espectadores aí, agradeço a atenção de vocês e lembro aí que o Comunica Direito Privado tá em diversas redes sociais. Manu, quais redes sociais que a gente tá mesmo? Bom, pessoal, para seguir é @Comunica Direito Privado, nós estamos no Instagram, no TikTok, e para conferir o nosso episódio, ou no nosso canal no YouTube, ou no nosso Spotify, também com o mesmo nome. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam então de conferir nossos novos conteúdos, e muito obrigada. Até logo.